Quando a gente fala de financiamento, não pode ser um tipo de financiamento para o setor cultural que seja um financiamento clássico, ortodoxo. A gente precisa estabelecer um novo paradigma dessa chegada do recurso. Você sai da esfera da criminalização e vai para a esfera da garantia de direitos. O paradigma é que precisa mudar. O paradigma de inovação do pensamento do Estado sobre a cultura é que tem que mudar. Agosto de 2023. Mais de 1.000 gestores e fazedores de cultura de todos os estados do Brasil se reúnem em Vitória, capital do Espírito Santo, para discutir a gestão pública da cultura e toda a sua diversidade. Um grande evento realizado pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e pelo Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das capitais e municípios associados. O que você vê a seguir é uma série de entrevistas com personalidades que estiveram no encontro e que contribuíram para a construção de uma nova política cultural no país. Tem uma relação histórica entre Estado e o setor cultural que é uma relação muito imbricada e muito difícil, porque o Estado tem muita dificuldade em lidar com a complexidade, as vicissitudes, a desinstitucionalidade do setor cultural. A dinâmica estatal, jurídico-institucional do Estado é uma dinâmica que tem que ser necessariamente mais enrijecida, mais dogmática, mais normativa. E o setor cultural tem uma essência que é inversa a essa, praticamente, porque é um setor transversal, é um setor que tende sempre à ruptura, sempre à experimentação. E nesse sentido, quando a gente fala de financiamento, não pode ser um tipo de financiamento para o setor cultural que seja um financiamento clássico, ortodoxo, né? Fechado, dogmático, porque isso não vai atender a essa dinâmica que é uma dinâmica mais fluida, mais complexa, que vem genuinamente e essencialmente do setor cultural. Muito importante, né, o novo decreto do fomento assinado em março pelo presidente Lula. Mais do que ele, o esforço agora da aprovação do PL do marco regulatório do fomento à cultura, que vai na mesma linha, ou seja, eleva pontos importantes do decreto e também da Lei Paulo Gustavo, sobretudo em relação à prestação de contas, ao nível de uma lei federal. Essa é uma das nossas lutas a partir desse encontro, porque de fato o decreto é uma pista e começa a trabalhar fortemente nisso, a própria Lei Paulo Gustavo também e o marco regulatório dando essa sustentabilidade de uma visão do Estado e das normativas para a realidade da cultura, que é uma realidade diversa, que é uma realidade com muitas camadas e muitas especificidades e muitas formas de fazer. Então você não consegue olhar para a cultura como você olha para outros tipos de contratação. Você vai construir uma ponte, você vai construir uma estrada e você vai fazer uma peça de teatro, né? São coisas que a gente sabe que são completamente diferentes, mas muitas vezes o olhar do Estado, de dentro da máquina, ele vai olhar esses três exemplos como a mesma coisa, que não são. Então, o que o decreto faz e o que o marco regulatório faz e traz é, primeiro, esse olhar específico sobre as especificidades e sobre a força dessa especificidade. E o segundo, que estabelece critérios, estabelece regras, tudo pactuado com os órgãos de controle e com toda essa máquina, né, que gira, que é importante. Afinal de contas, a gente está falando de recurso público. A gente precisa estabelecer um novo paradigma dessa chegada do recurso, né? Mais estruturante, menos que vai e acaba, sabe? Uma coisa que a gente pense num fortalecimento recorrente de ações, no fortalecimento de uma lógica que, no final das contas, assim como a essência do decreto, respeita também a essência do fazer cultural, que ele não é efêmero, ele não é uma pulsação que acontece e que acaba. O novo decreto do fomento, ele é um dos nossos orgulhos de gestão e ele é um instrumento fundamental quando a gente pensa que a gente vai
passar a fazer política cultural em escala. Quando a gente fala fazer política cultural em escala é porque cada canto do Brasil, cada município, cada um dos 550 municípios brasileiros e 98,5% deles aderiram à Lei Paulo Gustavo, por exemplo, vão receber recursos para a produção de cultura. Né? Todos os estados vão receber recursos para a produção de cultura, para a implementação dessas leis, num ciclo que vai investir mais de 15 bilhões de reais nesses 4 anos, se a gente somar para além dos próximos 4 anos e completar o ciclo das leis, mais ou menos 18 bilhões de reais. Então, um volume de irrigação do fomento cultural muito grande. Eu acho que o decreto de fomento ele já é um grande avanço, porque ele sinaliza algumas coisas que dão à cultura um novo estatuto. Só que a gente tem que avançar muito mais. Eu acho que o paradigma é que precisa ser alterado. Eu acho que o decreto de fomento ele já aponta para isso. Uma das coisas, e aí eu cito um exemplo, é a questão da prestação de contas não ser, muitas vezes, financeira, e sim pelo objeto que você se propôs no seu projeto a fazer. Isso quer dizer que você não vai ser fiscalizado ou que você não tem que prestar conta? Tem, porque é dinheiro público. Agora, não adianta a gente pegar todos os projetos e colocá-los nesse lugar de prestação de contas financeira, porque eles não cabem, a gente não cabe. Então, o paradigma é que precisa mudar, né? O paradigma de inovação do pensamento do Estado sobre a cultura é que tem que mudar. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. O decreto de fomento ele vem um pouco para absorver todas essas experiências, tanto é que ele incorpora na sua redação, de maneira abrangente, todos os mecanismos de fomento à cultura existentes, desde a Lei Rouanet até a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo. Ele também é uma espécie de glossário, né, de quais são os termos, qual é a linguagem que é necessária para a implementação e gestão das políticas culturais, porque você sai da esfera da criminalização e vai para a esfera da garantia de direitos, né? E a garantia de direitos ela é tanto para o cidadão, para alguém que vai acessar o conteúdo cultural, o produto cultural desenvolvido, como também para o produtor, o realizador, o artista, também o gestor público, que também fica vulnerável quando não há uma normativa clara e específica, né? Voltada para a realidade e as características do setor cultural. É um decreto de democratização do acesso à cultura na medida em que ele garante uma segurança jurídica, uma estabilidade, uma previsibilidade para quem atua nesse setor, né? Seja como gestor, seja como artista. É óbvio que ele não se esgota em si mesmo e ele não é auto-aplicável, porque fazer valer um decreto como esse, fazer valer as novas legislações que existem, exige uma mudança de cultura política também, não é só a política cultural, né? É a cultura política que precisa mudar também. Então isso tem que ter impacto nos órgãos de controle, isso tem que ter impacto nas procuradorias. Por isso que eu acho que também a própria curadoria, né, do encontro aqui, ela privilegiou, né? Nós temos representante aqui do judiciário, do executivo, do legislativo, quer dizer, é preciso que tenha também esses diferentes dos órgãos de controle, é preciso que essas entidades conversem, dialoguem entre si, para que a sociedade possa colher os frutos. E aí a resposta está no fortalecimento de marcos legais federais importantes que possam descer para marcos legais estaduais renovados e inovadores e descer mais ainda para os estados e municípios, que é onde isso tudo acontece de fato, para marcos legais e governos municipais e estaduais que entendam o papel da cultura no desenvolvimento econômico, o papel da cultura naquele desenvolvimento territorial, que não olha a cultura num viés, é a festinha do não sei o quê, é uma coisa menor. Não, hoje a cultura, e até por conta desse volume de recursos que vai receber da perspectiva dessas leis, ela passa a ser uma secretaria, que era a última ali de muitos municípios, para uma
das primeiras ali, porque é um recurso que vai vir todo ano e a gente sabe da dificuldade, né, que esses municípios têm do ponto de vista financeiro e sabe também que são poucos os recursos carimbados, digamos assim, a educação tem, a saúde tem, a assistência tem. A Lab 2 ela também estabelece esse novo paradigma para que o gestor, né, para que esse governo central consiga olhar com mais carinho para essas suas estruturas de trabalho, para quem ele vai colocar no comando, para como ele vai estruturar do ponto de vista físico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de equipes, enfim, esse seu trabalho da lida diária ali da cultura. A cultura precisa ser tratada de uma outra maneira, né? Dentro de uma história de construção de um país, de um projeto de país que a gente está fazendo, né? Que é isso que nós estamos, no fundo, tentando fazer. Um projeto de país. O que é que nós vamos deixar, né, como legado dessa nossa história, desses nossos movimentos? É um outro paradigma do pensamento da cultura nesse eixo de pensamento de um país que a gente pretende que seja muito melhor do que esse que a gente está vivendo.